para tanto, temos a honra de convidar 3 grandes nomes do registro de imóveis brasileiro que irão apresentar o tema: o provimento 195 do CNJ e sua repercussão sobre a Amazônia Legal. Convido para compor este painel Ana Cristina Souza Maia, diretora social do IRIB, oficial do Registro de Imóveis em Mariana, Minas Gerais. Convidamos Greg Valadares Guimarães Barreto, diretor de regularização fundiária rural do Registro de Imóveis do Brasil, RIB, e primeiro secretário da ARIBA. E para completar, convidamos o senhor José de Arimateia Barbosa, registrador de imóveis em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, e diretor de Relações Internacionais do IRIB. Prazer estar aqui, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o provimento 195. Vamos começar com o Arimateia, que vai trazer um pouco do contexto da formação do provimento. E vamos partir aqui, eu, Greg Arimateia, para um debatezinho, um bate-papo, com algumas reflexões sobre o provimento. Peço para a Cláudia que traga o pessoal que está lá fora, por favor, mas nós vamos começar em respeito a quem está aqui dentro, tá bom? Muito obrigada, Arimateia, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo ao grande arquiteto do universo pelo dom da vida e pelo privilégio de ter sido convidado pelo presidente do IRIB, Baltazar, um convite direto, em nome do IRIB, para que me fazer presente. Eu cumprimento o presidente do ONR, Juan, Rogério Bacelar, não sei se está por aqui também, e o Ari Pires, do RIB. Eu quero fazer também uma referência especial ao Marcelo e à Silvana, e em memória à sua mãe, desembargadora, mãe do Marcelo, né, desembargadora Mara Nildes, né? Ela é autora de um livro sobre o relatório da CPI da ocupação de terras aqui em Amazonas, tá? É importante. Do meu estado, em nome da Nizete, a Nizete que me ensinou um dia que nós temos o Brasil real e o Brasil legal. E hoje nós vimos, através das colegas, mostrar isso aí, a realidade brasileira que poucos conhecem. Muitos ouvimos falar, mas pouco conhecemos. É uma realidade latente. Ao Jimenez, né, que veio a meu convite aqui, doutor Jimenez é magistrado aqui, no Amazonas, eu cumprimento, estendendo a todos os colegas, todos os amigos aqui de Amazonas, que aqui estão. Eu estive aqui há 2 meses, a convite do Instituto da Amazônia Legal e do Conselho dos Agrimensores e dos Industriais. Isso marcou muito a minha passagem por aqui. Então, muito obrigado aí ao convite que foi formulado, e vamos seguindo em frente. Primeiro, a foto dos 3. Ficou muito bonita, viu, Ana? Vamos lá. Ok. Vai parar. Objetivos do que nós vamos tratar. Com a inteligência artificial é fácil a gente fazer esses slides bonitos, né? A gente pagava muita gente para poder fazer isso. A modernização registrária, implantar a tecnologia avançada para os serviços, o Greg e a Ana falarão mais com detalhes sobre isso, o combate à grilagem, a transparência imobiliária e a promoção de sustentabilidade. Eu serei rápido e não ficarei atento aos slides, porque nós temos tempo a cumprir, né? Tá. A motivação da minha pesquisa sobre esse tema veio em 79 e 2002, quando eu fui aprovado no concurso em Rondônia e deparei com esse relatório da CPI de ocupação de terras públicas na Amazônia. Conheci o relator, conversei muito e aprendi o que realmente existe na Amazônia. E, lamentavelmente, a coisa é pior do que a gente imagina, em termos de regularização. A Ana falava há mais tempo
sobre a questão sobre a Rosângela, né? Sobre a sobreposição de títulos, as camadas de títulos, vivemos isso lá no Mato Grosso, é um caso sério, que está sendo resolvido com a renúncia do direito real de propriedade. É um instituto pouco usado, mas que o Código Civil já prevê essa possibilidade e já tivemos alguns casos dessa ordem. O que está acontecendo? Ah, tá. Ok. Esse destaque eu faço, é um projeto, modéstia à parte, da nossa autoria. Conheço o município a partir do registro de imóveis, e ele foi o embrião do IERE, que depois foi implantado na Bahia, sob os auspícios da ex-conselheira Maria Tereza, com a qual mantemos estreito relacionamento. Presente o Jean, que foi o relator desse trabalho lá na Bahia. Resultou no esboço do provimento, que levamos ao CNJ, e há mais de 5 anos andava, digamos, sofrendo modificações, até que foi também por parte do GREC, da ANA e alguns outros colegas, inserido algumas modificações no primitivo projeto, que resultou nesse 195. Ok? Estamos aí, então, diante do registro jurídico e o cadastro territorial. É um tema que está na agenda do mundo todo. Além do Brasil, nós temos acompanhado esse trabalho recentemente no curso da Iberoreg, onde vemos países vizinhos numa situação talvez bem melhor do que a nossa, em termos de cadastro territorial e registro jurídico. Talvez por não ter a dimensão continental que temos aqui no Brasil. E fora do eixo também, do América Central, Caribe, também no exterior, onde vemos lá o cadastro da Holanda, que é um modelo de cadastro e registro perfeito. Temos essa experiência, que deixaremos aí material suficiente para que depois as pessoas que quiserem possam naturalmente verificar. Ok? Ah, ok. Tá. Na linha do tempo, então, temos essa participação, onde produzimos aí esse projeto, Conheça o Município a partir do registro de imóveis, que dissemos é o embrião do IERE, assim como também por parte do colega de Tocantins, Valdiran, com também um projeto semelhante, que foi levado naqueles debates primeiros lá da comissão na Bahia, para que fosse criado aquele que também gerou o provimento 8, salvo engano, da Bahia. Não é isso? O Greg vai ter oportunidade. Esse é um áudio que eu tenho também o vídeo da doutora Adriana, que é professora e também juíza da vara agrária no Mato Grosso, que eu gostaria de passar para que houvesse aí a possibilidade de conhecer esse trabalho inicial que fizemos. Nesta unidade, nós atuamos na mediação e julgamento de conflitos fundiários coletivos rurais de todo o estado de Mato Grosso. Esses conflitos que, em sua maioria, decorrem de uma governança de terras débil, historicamente fraca em nosso país. Há mais de uma década, também participo da Comissão de Assuntos Fundiários, da Corregedoria Geral da Justiça, onde o Poder Judiciário mato-grossense, em articulação com cartórios de registro de imóveis, órgãos fundiários federais, estaduais e outros poderes, tem promovido um diálogo técnico e interinstitucional voltado à construção de soluções que ampliem a segurança jurídica e inibam a grilagem de terras. Nesse contexto, uma das iniciativas mais inovadoras apresentadas veio do cartório do primeiro ofício de Campo Novo dos Parecis, com o projeto Conheça o Seu Município à luz do registro de imóveis. Esse projeto consistiu na plotagem em mapas de cada matrícula averbada,
possibilitando uma leitura territorial precisa do município, com identificação de áreas averbadas, sobreposições e eventuais desconformidades. Foi um avanço significativo, né, na transparência registral, na depuração das matrículas e contribuiu para a prevenção de fraudes e governança de terras naquele município. Veja que o provimento 195/2025 do Conselho Nacional de Justiça, ao consolidar diretrizes fundamentais para a atuação registral voltada a práticas mais eficazes e modernas, reforçou a importância desse projeto pioneiro desenvolvido sob a liderança do oficial registrador José de Arimateia Barbosa. Bem, então o projeto, conforme disse a professora doutora Adriana, consiste em apresentar esse status das matrículas ativas no cartório e todas elas georreferenciadas, que vamos mostrar aí como está no cartório do qual eu estou titular. Nós temos praticamente 100% das matrículas averbadas, das certificações certificadas e averbadas das matrículas. Sem falsa modéstia, é um modelo que foi seguido por vários outros colegas, lembrando que grande maioria não gostou dessa ideia. Eu, quando presidente da Norega, tentei implantar o projeto, a maioria não quis, porque dá trabalho, e isso funciona muito bem para os cartórios novos. Eu iniciei, assim como a Rosângela, com a matrícula número 1. Então, eu tenho um controle perfeito e acabado de todas as matrículas. Estaremos lá em Luiz Eduardo tratando desse assunto, e lá o GREC também tem o mesmo. Acredito até que, para que seja implantado aí o provimento 195, nós não teremos dificuldades nenhuma. Temos lá um cartógrafo no cartório, um geomensor, um gestor ambiental que nos assiste. Então, com certeza, o provimento ele é complexo, muita coisa vai mudar nele. Tem uma carta, inclusive, da qual participamos aí, firmada por vários pesquisadores, pedindo ao ministro que faça algumas alterações. Apresentei ao presidente Baltazar, que pede, inclusive, que haja mais debate sobre o assunto, para que a gente possa apresentar o que muitos estão sugerindo, cartilhas e mais informações. O tema é árido, principalmente para aqueles que não têm a situação resolvida da forma que aqui estamos. Então, essas são as questões. As estradas estão também georreferenciadas, certificadas, é outro assunto que, numa oportunidade, falaremos. Só conheceremos a malha fundiária do país se conhecermos também o tamanho dessas estradas que estão aí jogadas para debaixo do tapete. Aí está, então, o município, vários pontos aí que, numa outra oportunidade, poderíamos, e quem, naturalmente, receber o material vai ter a oportunidade de conferir. Isso faz parte também de uma oficina da qual nós participamos, também na sequência, junto com a Ana, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que busca no CIGEF o ponto básico para que tenhamos todas as inserções. E é o que se espera em breve. Meu imóvel rural foi disponibilizado agora pelo INCRA para que os agricultores possam conhecer as suas realidades. Estamos aí com o LIODES, né, que é o laboratório criado pela conselheira Maria Tereza, do qual tivemos o privilégio de participar, já dissemos anteriormente. A síntese do provimento à luz do cadastro territorial, ele enfatiza a necessidade de integração tecnológica, georreferenciamento, interoperabilidade registral, apontando desafios técnicos e jurídicos, destacando sua relevância para a gestão fundiária do registro. Propõe a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar em geodésia e agrimensura para garantir a precisão e evitar conflitos. Também sugere a institucionalização de um órgão para a certificação dos imóveis urbanos, similar ao CIGEF. Muitos dos imóveis urbanos estão sendo ocupados por áreas rurais, porque não há o georreferenciamento das áreas urbanas.
O saneamento do registro, né, os colegas vão complementar o que naturalmente será feito, o procedimento adequado, né? Os prazos, né, eu creio que serão mudados, porque é quase impossível fazer o que, modéstia à parte, fizemos nos nossos cartórios. É triste, mas é a realidade. Nós sabemos dessas mudanças que acontecem em razão de um princípio da insinceridade normativa. Toda lei vem com um discurso muito bonito, mas lá na frente a finalidade acaba sendo distorcida. Isso quase sempre consta das exposições de motivos e, lamentavelmente, é esta a nossa realidade. Então, esses prazos, naturalmente, penso que não ficarão no tamanho que está. A qualificação já seria, então, da Ana, né? E ouviríamos depois um vídeo do Jean, mais ao final. Tá, okay? Tá bem, Maria Matéia, muito obrigada. Nós vamos entrar aqui no texto do provimento, propriamente dito, tá bom? O Arimateia trouxe aí, então, o contexto histórico da formação do provimento. E a gente começa, então, falando um pouquinho dos prazos, né, Greg? Vamos lá? Ana, permite que eu me Em pé ou sentado, do jeito que você quiser. A casa é sua. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia. Antes dos cumprimentos de praxe, eu gostaria que levantasse a mão. Quem aqui não é registrador de imóveis? Pronto, eu tenho que passar uma mensagem que não é para você. Só para os nossos colegas registradores. Pessoal, quem me conhece, não é, Carol? Sabe bem que eu sou uma pessoa muito pragmática. Então, além do discurso, que eu não gosto muito de fazer... Mais perto do microfone. Obrigado, Ana. Estão me escutando melhor agora? Alto demais, né? Ok. A mensagem é, pessoal, atualize o checklist de vocês. Vou repetir, atualize o checklist de vocês. Não esperem, gente, não esperem. Porque a Arimateia passou aqui os slides e tal, mas não espere que acabe todos esses prazos. Não corra atrás de prejuízo. Ainda mais porque, dos prazos aqui que nós podemos verificar, agora, dia 2 de setembro, praticamente tudo vai fazer parte do nosso dia a dia. A demanda do registrador aumentou. A demanda aumentou. Você não tem como fugir. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim, né, Ana? Se vai ser bom ou ruim, a gente vai ver no dia a dia. Acredito que seja bom. Acredito que seja algo positivo. Mas, com relação aos prazos, o primeiro que temos, o de 60 dias das corregedorias para encaminhamento das informações. Né? Meu corregedor está aí, doutor Marcos Ledo? Está aí, Igor? Opa. Esse prazo, embora tenha expirado, dia 4, ainda não pôde ser cumprido. Inclusive, eu conversei com o presidente Juan, que a ONR vai disponibilizar um link específico para o encaminhamento dessas informações, incluindo as competências das corregedorias, ou as competências, perdão, dos registros de imóveis relacionadas com marcas, quando tem mais de um também no mesmo município, que eu acredito que seja muito difícil de cada corregedoria indicar, né, essa questão, bem como outras informações que vão ajudar o inventário estatístico que vamos falar posteriormente. Certo? Mas para nós, né, Ana? Para nós, agora, dia 2/9, inicia o prazo para a maior das nossas atribuições. Para aplicação plena do provimento, né, o Greg? E aí tem alguns outros prazos que vão correr ao longo dos anos, né? Então, nós temos aí, para aplicação imediata, né, Greg? A questão da verificação da cadeia registral das matrículas em que nós vamos praticar um ato no cartório. Então, você vai ser demandado para realizar uma verbação de construção ou um registro de compra e venda, você vai ter que voltar à cadeia dominial, não é isso, Greg? Isso já de imediato. Isso. Assim, pertinho do microfone. Pronto. Todas essas questões de aplicação imediata vamos abordar melhor depois. Mas, por que eu coloquei aqui? Gente, os outros dois prazos, que é de 1 ano para a inclusão de todas as descrições certificadas, tanto de imóveis rurais obrigatoriamente, quanto urbanos a requerimento ou de REURB, né? Todas essas indicações a gente tem 1 ano para colocar. Então, isso, pessoal, esse prazo de 1 ano é para a gente fazer o upload do arquivo do nosso acervo georreferenciado ao mapa do ONR, ok? 1 ano, Exato. você vai pegar o seu acervo que está georreferenciado,
de imóveis rurais certificados ou não certificados e vai enviar para o ONR. Então, este prazo é de 1 ano. Salvo, por isso que eu coloquei aqui, situações em que o imóvel é objeto de algum ato registral, o imóvel é objeto de algum negócio. Porque aí o prazo é imediato. Exatamente. Se você vai, por exemplo, hipotecar um imóvel que já está georreferenciado e é no seu acervo, você não vai aguardar 1 ano para fazer o upload daquela matrícula, né, Greg? Exatamente. E com relação aos outros indicadores do inventário estatístico do registro de imóveis que temos, o provimento 195 indicou o prazo máximo de 60 dias para essa inserção, que é diferente da questão dos imóveis referenciados, mas as corregedorias em situações pontuais poderão indicar prazos menores. Então, o que é interessante é que cada associado procure seu corregedor, procure sua associação e faça uma interlocução, né, sobre essa questão. O Greg vai falando, ele vai relaxando, o microfone vai caindo, aí as pessoas vão ficando assim. Perdão. É falta de costume, né? Não, eu estou ligada. O prazo, então, de 60 dias, pessoal, nós vamos ter 2 situações, né, Greg? A situação em que uma circunscrição tem mais de um município, que é o meu caso, por exemplo. É o seu também, né? Não, eu só tenho... Você só tem um município. E Mariana, por exemplo, eu tenho Mariana Diogo, né? A minha circunscrição é fácil de ser definida, porque é um dado que está lá no IBGE. Mas nós temos situações de cidades maiores, vou dar um exemplo aqui, Patos de Minas, por exemplo, onde você tem muita área rural, ou Montes Claros, que é da Rosiane, que está aqui no Congresso, onde você tem bastante área rural, pertencentes a competências registrais diferentes. Então, para estes casos aí, é que a gente imagina que vai talvez dar um pouco mais de trabalho, mas são as corregedorias que têm que enviar. Não é isso, Greg? Exatamente. Pode passar. Isso aí já mencionou. Já falamos isso, né? Pode passar. Bem, pessoal, a qualificação registral, como mencionei inicialmente, ela mudou. A qualificação mudou, né, Ana? Por quê? Muito se fala do princípio da especialidade objetiva. Tem um grande amigo meu baiano que está aqui, que ele fala que princípio não é porque não tem o grau de abstração necessário, mas, independentemente de ser princípio ou de ser regra, em cada qualificação imediata de documentos pré-anotados, teremos que verificar. E a novidade maior do provimento é que a especialidade objetiva não é mais restrita à qualificação entre o objeto ou título apresentado e a matrícula. Agora, teremos que fazer uma qualificação mais abrangente, que é uma especialidade objetiva entre matrículas. A especialidade objetiva agora foi ampliada de forma em que, inicialmente, antes mesmo de eu qualificar o título e verificar a situação do negócio em especial, eu vou ter que apurar a presença de algumas circunstâncias que o provimento indica, certo? O primeiro que a Ana mencionou, da sobreposição... Não, desculpa, esse é o terceiro que você falou. Não, é isso mesmo, sobreposição de áreas entre imóveis, Pronto. É o primeiro. Pronto. É que nós estamos com um problema na TV aqui que a gente não está conseguindo ver. Não dá para ver, não importa. Tudo bem, pode passar. Com relação a essa indicação de sobreposição, o que o provimento fez? Ele fez uma diferenciação do que seria a tal da sobreposição material e a sobreposição formal. Não indicou, Ana, com relação à sobreposição formal e material, um aspecto objetivo, certo? Ou seja, o registrador, na análise do caso concreto, é que vai precisar entender se aquela sobreposição é material ou se é formal, certo? Isso contrariamente ao que havia no antigo provimento 8 de 2021 da Bahia, como nosso colega Jean, os meninos aqui, Carol, Vinícius, sabem, que lá havia indicação que era 1%. Então, qualquer sobreposição superior a 1% era considerado material, inferior a 1% não, certo? Isso foi tirado por quê? O provimento entendeu que, além de não existir previsão normativa para esse percentual, que tem que ser verificado, no caso concreto, se essa sobreposição, porventura, teria alguma influência com relação à utilização do imóvel ou com relação à questão econômica do imóvel. Porque uma sobreposição pequena, a vida entre dois imóveis, no limite deles, não teria uma influência real sobre a situação, que muito provavelmente não tem briga entre limites. Muito provavelmente lá no imóvel você tem uma cerca com uma divisão já pré-determinada. E muitas vezes, né, Greg, a gente discutiu isso muito lá com a doutora Liz, na época dos debates sobre o provimento, para tentar flexibilizar algumas regras, para elas se adequarem
a diversidade de cenários nacionais, né? Então, a gente tinha lá colegas da Bahia, colegas aqui de Rondônia, a Lucélia participou, né? Colegas do Rio de Janeiro, de Goiás, de Minas, com diversas realidades. E nós entendemos que não havia um número mágico que a gente pudesse dizer que essa sobreposição é material e essa sobreposição é formal. Então, deixamos ao enquadramento, né? A análise jurídica que é feita pelo registrador. Mas, além disso, Ana, além da análise jurídica, será feita caso a caso, a ONR terá que elaborar manual técnico sobre o tema, incluindo indicando quais são as técnicas e regras que vão poder ser inseridas na plataforma do SIG-RI, certo? Por favor, Ana, passa para frente que eu tenho um slide para mostrar com relação a essa questão para facilitar para o pessoal. Pode colocar no próximo. Pronto. A título de exemplo, vamos lá. O exemplo de sobreposição formal. Se você colocar mais de um polígono lá no mapa, para quem já inseriu todos os dados, né? Se quiser olhar depois de Luiz Eduardo Magalhães, 96%, 97% das matrículas já estão lá no mapa, certo? Tanto urbanas quanto rurais. Um trabalho que a gente fez lá junto à prefeitura. Mas, se for verificar, a sobreposição de matrícula é indicada automaticamente e os respectivos percentuais. Então, é muito mais fácil para o registrador verificar a circunstância que não depende de programas próprios ou situação como métrica. Para quem usa o métrica de Mensor, que é muito bom, é um programa muito bom, utiliza até hoje, mas você vai verificar aqui. Tem que fazer uma comparação imóvel a imóvel. Então, você tem que clicar cada um a um. No registro de imóveis, na plataforma do mapa, é indicado todos os imóveis confrontantes e eventuais sobreposições. Eu já fiz esse teste. Todos simultaneamente, facilitando a nossa análise. Né? Nesse caso de formal, você vê que é só na linha divisória ali entre o vermelho e verde. Isso é direto do mapa, pode achar lá. Tem até o número da matrícula, se quiser procurar. E é muito interessante, né? Porque essa imagem é lá do Greg. Lá em Mariana é tudo torto. Tem nada, não tem nenhum ângulo de 90 graus em nenhum imóvel dentro da minha cidade. E o próximo slide é relativo à tal da sobreposição material. Olha a bagunça. É tudo torto, mas também tem umas baguncinhas ali no meio, né? Tem. Ali já está mais parecido com a Mariana. Então, nesse caso, olha, o sistema verifica que a sobreposição não só com uma matrícula em especial, mas mais de uma, certo? Facilitando essa análise do registrador. Então, na qualificação, né, a cada título isso vai ter que ser verificado. Informa lá a tal do SIG-RI, se for um memorial certificado, óbvio, para imóvel urbano que não seja já referenciado não vai ter isso, né? E depois verifica se há ou não sobreposição formal do que já tem. Aí você fala, Greg, mas eu não tenho um ano para colocar? De fato, você tem um ano para colocar. Então, você vai verificar o que está naquele momento da qualificação. Eventualmente, daqui 6 meses, 8 meses, 9 meses, vamos perceber o quê? Umas sobreposições que não existiam à época, faz parte. E assim, na minha experiência, pessoal, eu também já... Assim, lá em Mariana, desde 2013, todos os meus imóveis, inclusive urbanos, são já referenciados, né? Desde que eu comecei a usar o Dimensor, que o meu diretor do foro me autorizou a proceder dessa maneira. Então, eu comecei a detectar essas sobreposições muito cedo. Eu não tenho problema de sobreposição, porque eu já faço isso há muito tempo. Quem nunca fez, quem nunca usou um sistema como o Dimensor aí, por exemplo? Levanta a mão para mim. Olha a vergonha. Você que nunca usou, é provavelmente quem vai ter maior dificuldade nesse momento. Porque você vai começar a ter uma noção espacial do seu território agora, né? Então, sugiro que você já comece a fazer esses testes no mapa o mais rápido possível. Mas, na minha experiência, essas sobreposições, no meu caso, na minha realidade urbana lá em Mariana, minha realidade territorial lá em Mariana, elas são pequenas, de borda, e normalmente porque não houve certificação INCRA, são áreas menores, ainda não certificadas, e onde você tem normalmente uma anuência do vizinho no procedimento de retificação de área. Então, a minha interpretação dentro da minha realidade para este tipo de caso é de que não há conflito e, portanto, não há sobreposição. Mas cada um de nós vai ter que fazer essa análise à guisa do seu acervo e da sua análise para cada caso concreto. Ritmo de pânico, né? Que é, vai lá, vem cá. O que eu queria falar é o seguinte: a posse não pode ser desprezada nessa hora, né? Até porque temos aí a possibilidade
de tê-la também georreferenciada, não certificada, mas com a existência dela. E com isso nós teremos o mapa fundiário perfeito, com as estradas, com as posses e etc. Ô, Arimateia, só a título de curiosidade também, como eu faço isso há muito tempo lá em Mariana, todas as certidões que eu emito para fim de uso campeão judicial ou extrajudicial são georreferenciadas. Então, eu já peguei sobreposição de pedido de certidão para pedir uso campeão em juízo. E aí eu aviso na minha certidão, eu falo, ó, o negócio é o seguinte, tem um outro pedido aqui de uso campeão que está se sobrepondo a esse que foi feito antes aqui. Então, eu tenho uma camada lá só de certidões que eu emito, relativas à posse, né? Vamos lá, Greg. Agora Pode voltar para aquela imagem da sobreposição. Volto. Tá. Esse negócio tá doido. Essa já passamos. Sobreposição formal. Então volta para aquela, melhor. A primeira, né? Isso, perdão. Aí. Pronto. Vamos lá. Ainda nesse aspecto de especialidade objetiva entre matrículas, o que o provimento trouxe? Trouxe essa necessidade de verificação de duplicidade ou multiplicidade de matrículas. Isso vai ser mais facilmente verificável a partir do momento da inserção desses dados no SIG-RI para imóveis rurais ou já referenciados, mas também com a indicação e a verificação de tudo que tem no provimento relativo ao IERE, tanto a parte de indicação dos endereços, bem como a regularização dessa parte remissiva, que é o próximo ato, você vai verificar a existência de 2 matrículas para o mesmo imóvel, né? Então, temos lá 3 tipos de duplicidade material, quais sejam 2 matrículas, por exemplo, em que você tenha o lote 10 da quadra 5 do loteamento Boa Vista, outra matrícula também com uma numeração diferente para esse lote, mas você verifica que não há diferença de cadeia dominial, mesma situação. Então, o provimento simples, a verba nas 2 matrículas, essa circunstância abre uma terceira e encerra as matrículas originárias. Ok. A Rosângela fez referência às camadas, 6 camadas de matrículas próprias lá do Mato Grosso, que não é privilégio também do nosso estado. Sabemos que aqui no Maranhão, Piauí, isso existe. Então, essa dificuldade, ela naturalmente vai ser objeto de análise do provimento, vai estar realmente interessante atentar para isso. A solução que nós encontramos, eu tenho 4 casos lá, é da renúncia do direito real da propriedade. O artigo 1225 ou 75 do Código Civil, ele permite que a pessoa que tem um papel e não tem o chão, ele renuncie aquilo ali. É uma maneira paliativa, entre aspas, que eu adotava até então, e que agora, naturalmente, terá outro desfecho. Ô, Arimateia, não, mas tem realmente essa possibilidade da renúncia que você bem mencionou, né? Mas seria no caso da duplicidade de matrículas material, em que é uma divergência com relação à cadeia dominial, né? O registrador poderá chamar os interessados. Breck, da mesma matrícula, do mesmo imóvel. Há casos disso. Nós estamos a falar de experiência lá do Mato Grosso, né? Sim, sim. Você tem camadas, né, de matrículas, e aquelas matrículas, elas simplesmente estão no papel, ela não existe. Não existe o chão. Perfeito. Eu queria indicar uma questão prática, né? Para quem já trabalhou com isso já faz tempo. Pessoal, se você verificar 2 matrículas para o mesmo lote, por exemplo, em que uma está no nome de uma loteadora e no outro estava também na mesma loteadora, uma descrição igual, mas que foi uma transferência, por exemplo, uma primeira transferência para João, certo? Isso aí é com ou sem modificação da cadeia sucessória? Poderia utilizar o procedimento? Pode, gente. A gente sabe que não tem litígio no caso. Muitas vezes, as loteadoras, o que as loteadoras fazem? E no cartório de imóveis esquecem que tinha sido aberta a matrícula, 10 anos atrás só tinha a matrícula aberta, e você verifica que faça uma compra e venda da própria loteadora com um certo João, e registra-se hoje, abre uma matrícula nova. Depois você percebe, já tinha matrícula. E isso no seu estado tem perda de delegação. Nós já tivemos exemplo. Porto Seguro, é o caso do Vivaldo. Estamos dando exemplo aqui de possibilidade de perda por esse motivo. Nosso corregedor está aí, Arimateia, não dá ideia, não? Não, vamos lá, gente. Então, vamos lá, vamos recuperar o raciocínio aqui do Greg, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o lote 2 da quadra 3, que tem a matrícula número 500. E eu tenho essa matrícula aberta lá, mas chegou o título da incorporadora para João, da loteadora para João, e o oficial abriu uma nova matrícula, por exemplo, a matrícula 2000, né? E registrou ali.
eu tenho ali uma duplicidade, porque eu tenho o mesmo lote 2 da quadra 3 matriculado com 2 números diferentes. Mas neste caso que o Greg está narrando, eu não tenho uma disputa do domínio. A loteadora vendeu, né? E aí, Greg, como é que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar qual? Então, o que o provimento prevê é o cancelamento da menos completa. Então, você verifica Mesmo sendo mais antiga, nós vamos cancelar a menos completa. Exatamente, não importa a ordem. Não importa a ordem pelo provimento. Tem que verificar qual é a menos completa, certo? Encerrar. E na nova, você pode aproveitar, inclusive, os dados eventualmente existentes na outra matrícula. Por exemplo, na inscrição imobiliária tinha uma matrícula e não tinha outra. Posso levar? Pode. Então, você pode complementar os dados da matrícula que já está mais completa com, por exemplo, um dado que não tenha nela, embora ela esteja mais completa. Perfeito. Qual é, então, o segundo caso de duplicidade? O segundo caso é quando tem essa divergência de cadeia dominial. Aí não tem como. Uma matrícula está para João, outra está para Maria. Entendi. Então, o lote 2 da quadra 3 tem uma matrícula em nome de Ana e o lote 2 da quadra 3 tem uma matrícula em nome de Greg. E aí, como é que nós vamos fazer, Greg? O oficial tem que tentar fazer uma conciliação, chamar ambos, né? E uma das possibilidades é que o José da Arimateia disse, que é a renúncia por um dos participantes. Ou também poderá ser instaurado o procedimento de autotutela registral, se assim entender, se o oficial entender que tem os requisitos, apresenta os requisitos da situação, coisa que a gente vai falar depois. Certo? Tá, perfeito, então. É que muito comum na REURB-S a titulação em nome do marido e também da mulher do mesmo imóvel. Isso está acontecendo demais. Eu estou falando com conhecimento de causa e no Brasil todo. São as REURBs tabajaras, né? Elas estão acontecendo nesse instante. Você tem o lançamento, a pessoa já tem a escritura em nome dele, e surge a figura do título em nome da mulher do mesmo imóvel. Eu nunca vi, não, gente, mas, né, tabajara é tabajara, né? Vamos lá, Greg. Então, até pelo tempo eu vou falar a terceira material, certo? Rapidamente, sem explicar muito. A terceira material é na situação em que você verifica que 2 matrículas forem abertas com a idêntica descrição, mas que, olhando o acervo, se percebe que houve transposição equivocada de elementos do título. Ou seja, supondo que eu já tinha matrícula 10, depois eu abro outra 10, mas a escritura de compra e venda dessa outra 10, olhando lá, a certidão emitida, bem como o objeto do negócio, era matrícula 11. Às vezes por erro de digitação. Então tem realmente uma duplicidade, mas é um erro material que dá para facilmente resolver. É uma duplicidade que não atinge o imóvel, é uma duplicidade de numeração. Porque nesse caso, os imóveis são diversos, né, Greg? Imóveis diversos, mas com identificação equivocadamente igual. Perfeito, perfeito. E, além das materiais, a gente tem a hipótese de duplicidade formal, que é na situação em que você tem o mesmo número para vários imóveis. Então, por exemplo, matrícula 10.000 para o lote 5, 10.000 para o lote 6, 10.000 para o lote 7. Que isso também já foi tratado por aquele provimento do que instituiu o Código Nacional de Matrícula, né? Que você, nesse caso, precisa abrir as matrículas para aquelas que estão com numeração repetida. Perfeito? Perfeito, exatamente. E o terceiro item aqui de especialidade objetiva entre matrículas, né, seria essa regularização da remissão com relação à cadeia do imóvel. Gente, todo mundo tem acervo antigo sabe que se esqueciam de averbar de onde veio. Muitas vezes você não tem o registro anterior na sua matrícula, muitas vezes na matrícula anterior você não tem o destaque, né? E o que o provimento quer é que você vá fazendo essa cadeia até o final. O que acontece? Vai chegar um momento que você não tem mais matrícula do seu acervo. O que faz quando não tem matrícula do seu acervo? Vai ter que fazer um relatório, encaminhar para acervo anterior a essa circunstância. Se você for de comarca que não for comarca de origem, né? Sim, sim. Comarcas desmembradas. Comarcas desmembradas. Ou o caso de uso capião, né, que é a aquisição originária da propriedade. Parou também e acabou. Como é que é, Juliana? Tá, vamos lá. O que o Greg está dizendo aqui, ó, é que nós vamos ter, então, uma regularização remissiva da cadeia filiatória. Nós vamos ter que voltar no histórico da nossa matrícula, né? Então, eu estou lá com a matrícula 12.000. A matrícula 12.000 veio da matrícula 6.000, um desmembramento, por exemplo. A matrícula 6.000 gerou a 12.000 e a 12.001, né? Aí eu volto, então, na 6.000. Vejo se na 6.000
foi averbado o desmembramento e a informação da abertura das matrículas 12.000 e 12.001. Se tivesse sido feito isso, ok, volto para a anterior das 6.000. Então a anterior das 6.000 era a 4.000, que foi retificada e gerou a 6.000. Então eu verifico na 4.000 se nela existe a notícia da abertura das 6.000. Na 4.000, então eu vou verificar de onde ela veio. Ela veio de uma transcrição, por exemplo, né, Greg? Aí eu vou lá na transcrição e vejo se na transcrição foi averbada a abertura da matrícula 4.000. O que é isso, pessoal? Isso é o encadeamento lógico. A gente eu recebi um acervo muito princípio da continuidade bagunçado. na veia, né? Princípio da continuidade. Eu que recebi um acervo muitas vezes bagunçado, a pessoa que me antecedeu, que não tinha inclusive formação jurídica, ela não abria matrícula para loteamento na hora que ela registrava. Então, ela não tinha padrão também não. Ela abria e ela não abria. E eu acho que ela esquecia o que ela abria e não lembrava mais. Eu tive um caso sério lá no cartório, chegou uma penhora para eu registrar, e eu fui lá na matrícula, não tinha notícia de abertura da matrícula daquele lote, abri uma segunda matrícula, registrei a penhora, e depois lá na frente eu descobri que a oficial tinha aberto uma matrícula anterior. E isso deu disputa judicial, uma confusão danada. Obviamente, alguém ficou sem o imóvel, né? O sujeito que entregou o imóvel para a penhora fez de má fé, mas eu não tinha como saber, né? Porque era um daqueles lotes assim, o lote 5 da rua projetada. E aí, nem fazendo busca em indicador real, eu seria capaz de encontrar. Mas essa é uma situação que se repete inúmeras vezes pelo Brasil. E essa regularização remissiva é para acabar com esse problema, né? Os meus livros de transcrição mais antigos, que o meu começa lá em, sei lá, meu livro mais antigo é de 1868, né? Nenhum deles tem averbação. Ana, no caso das alienações parciais e não apurou-se o remanescente, né? Como é que o provimento trata isso? Sabendo? Não, essa questão São já é várias, também de especialidade objetiva, né, da própria matrícula, né? Sim. Nem entre matrículas e ter procedimento próprio ao final que a gente vai falar. Ao final não, mais à frente. Mas eu queria mencionar uma coisa, Ana, em especial, que, tudo bem, eu fiz essa regularização remissiva. Se eu verificar um erro, se eu verificar uma falha, o que fazer? Olha, o provimento não disse. Não disse. Com relação à sobreposição, ele disse, olha, se for sobreposição formal, não faço nada. Não faço nada. Sobreposição, não faço nada. A única coisa que vai ser indicada é nas eventuais certidões emitidas, essa circunstância, não é verbado, vai ser indicado na certidão. Inclusive, a ANR vai fazer uma APIzinha, alguma coisa assim para resolver, né, Paulinho? Essa questão, brincando. Com relação à duplicidade ou multiplicidade, também, o que acontece? Tendo essa circunstância, você não conseguindo resolver, você vai verbar e vai mandar para o juiz resolver. Mas na parte da regularização remissiva, nada é dito. Por quê? É a preocupação também com a rigidez dos títulos, né? Você vai indo lá de eterno até lá, 1970, e viu que teve um problema lá, você vai de ofício criar um problema, embaraço? Eu acredito que não seja o caso. Perfeito. O que tem que ser feito em eventual situação que você entenda que pode gerar um conflito, uma situação mais complexa, talvez instaurar autotutela. Mas isso é uma questão que vai ser vista caso a caso. Essa observação do Greg é muito importante. Por quê? Né? Na maioria das vezes, nós vamos fazer o óbvio. Então, se eu vi que o destaque não foi averbado na matrícula, eu vou lá e vou averbar de ofício que foi feito o destaque. Correto? Se eu vi que a transcrição não foi encerrada, né, ou que não se averbaram os destaques parciais, eu vou lá e vou averbar o encerramento, o que for óbvio, claro que nós vamos fazer. Nesse exemplo que eu dei para vocês, que aconteceu comigo lá em Mariana, não era óbvio. A única coisa que eu poderia fazer era noticiar em ambas as matrículas a duplicidade. E foi o que eu fiz, e a situação teve que ser resolvida judicialmente. Então, nós não temos, como bem disse o Greg, uma resposta, porque o provimento não dá essa resposta efetiva. Você vai fazer isso, né? Você vai fazer aquilo que for óbvio e aquilo em que você observar... Ainda tem a questão da usucapião tabular eventual, é um pouco complicado. Em que você observar um potencial problema, você vai analisar e vai decidir como... operador do direito que você qual é a melhor saída
para você naquele momento, né? E é claro que isso vai ser, à medida que o provimento for sendo aplicado, isso vai ser melhor compreendido e a gente vai né, debatendo, né, Greg? Vamos avançar aqui um pouquinho? Seria interessante apontar isso, assim como fizeram os agrimensores, os técnicos, dirigindo ao ministro sugestões aí dessas mudanças? Ou a gente encontrar a solução, né, Arimateia? Porque, como eu disse, nós somos juristas, nós somos formados em direito, nós temos formação para isso, né? Eu acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e nos posicionarmos diante disso. Eu acho que não tem ninguém melhor para dar essa solução do que o registrador de imóveis. Enquanto não muda, o provimento está aí. A gente tem que seguir. Gente, não vamos ficar esperando que o provimento mude para começar a trabalhar. Né? Vamos. Pessoal, vamos lá. Com relação ao segundo ponto, né? Que agora estamos falando de especialidade objetiva, não, mas entre matrículas ou na matrícula. Grande parte dos códigos de normas já trata dessa questão. Não é uma questão muito nova para vocês com relação a especialidade objetiva, então eu quero só chamar a atenção de alguns pequenos pontos. Alguns pontos. Pode passar, Ana. Pronto. Primeiro, essa erro do descrição de imóvel já referenciado. Gente, verificou que a matrícula, o polígono não fecha, né? Verificou, você vai ter que averbar essa circunstância. É uma das poucas coisas não, mas é uma das situações em que você vai ter que, de ofício, resolver. Quem tem já o acervo minimamente já referenciado, né, sabe que é muito comum, inclusive, a gente encontrar polígono que não fecha, tá, pessoal? É muito comum. No começo, lá no cartório, tipo, era 50% não fechava, tá? Então, se você nunca fez isso, pode saber que você vai encontrar polígono que não fecha. Certo, mas também não precisamos nos desesperar. Imóveis rurais até 25 hectares, nos termos do decreto 4449, bem como imóveis urbanos, né? A não existência de referenciamento não implica que eu não vou registrar o documento, certo? Então, tanto que o provimento 795 falou, olha, havendo elementos mínimos com relação à descrição do imóvel, você não tem dúvida sobre ele como corpo certo, né? Você pode dar andamento a isso aí. Perfeito. Agora, temos também a questão dos imóveis matriculados em serventia incompetente, né, Greg? Isso. Vamos lá. Essa questão também chamou muita atenção, principalmente para as serventias em que elas foram desmembradas, serventias mais antigas. Né? A pessoa, isso vai acabar com a minha serventia, vai transferir tudo. Não é isso que o provimento está dizendo. O provimento não está dizendo para transferir todas as matrículas automaticamente. Está dizendo o seguinte, caso indique lá na matrícula, por exemplo, que o imóvel está em Luiz Eduardo, e eu colocando essas descrições já referenciadas, eu verifico que é São Desidério, o município limítrofe, lá no meu caso, aí sim, isso é um erro, não da descrição em si, mas é um erro da informação da localização do imóvel, certo? Então, eu teria que averbar essa circunstância, né, e não praticar mais nenhum... Falei alto demais agora? Não praticar mais nenhum ato relacionado a esse imóvel. Então, no que não tiver esse problema, continua seguindo o procedimento padrão do artigo 169.2 da Lei 6.015. Não, perfeito, então. Isso vai acontecer também, né, Greg? Porque quem não tem o acervo lançado de novo no mosaico próprio, vai ver que, eventualmente, principalmente quando você não tem certificação INCRA, quando você tem certificação INCRA, isso é apontado. Mas você vai ver, então, que há a possibilidade de você descobrir que tem imóveis matriculados na sua serventia, mas que estão localizados na vizinha. Você vai averbar, como disse o Greg, vai comunicar ao seu colega e não vai mais praticar atos ali, ok? Agora, vamos lá. Informações obrigatórias, Greg, a respeito do imóvel. Pronto. O provimento, ele deu, vamos dizer assim, uma importância maior aos cadastros. Agora, entende que os cadastros são elementos essenciais da matrícula para a prática de atos. Tem alguns colegas que não concordam, teve uma discussão específica sobre essa questão, se poderia ou não ser diferido. Né? No âmbito estadual, inclusive, da Bahia tem a possibilidade de diferimento, mas fato é, diferindo ou não, é necessária a indicação desses cadastros previstos na legislação, CAR, CCIR, NIF, CID. Em Minas isso vai ter um impacto grande, porque em Minas nós não averbamos o CAR na matrícula. Né? O CAR não é elemento obrigatório da matrícula, então agora passou a ser. Não sei nos outros estados, onde não era, passou a ser. E com relação aos outros cadastros, são cadastros que a gente já averba. CCIR e TR, basicamente, e o cadastro municipal, que o provimento dá outros nomes, CIB, CIF, mas é aquilo que a gente já está
acostumado a O CIB fazer. depende de convênio dos municípios com a Receita Federal, né? Eu dei uma olhadinha, eu não consegui localizar um que fez esse convênio. Então, o CIB hoje é praticamente o NIF Imóvel Rural. É o NIRF. O CIB hoje é o NIRF, né? Até que... E a novidade é o CEP, né? Que vai ser uma averbação facultativa e isenta de emolumentos, tá? Exatamente. Vamos lá. Toca o barco. Já passamos essa parte, então. Sobre a especialidade objetiva, eu só trouxe... O provimento não traz nenhum modelo, não faz a forma que tem que ser feito. Ana mesmo disse que em Minas é feito de uma forma diferente, outros estados averbam, numa eventual abertura, outros já constam no próprio inventário. Eu trouxe o exemplo que tem do provimento 8 da Bahia, que ele indica a forma de indicação dessas requisitos de especialidade objetiva. Mas não necessariamente será seguido, porque é uma questão estadual. O federal, o provimento 195, não indica Isso, como não, ser feito. o exemplo que o Greg trouxe é como eles padronizaram pelo provimento baiano, né? Mas a realidade do Brasil é muito diversa, cada estado faz do seu jeito. O importante é que a informação, esteja lá, né? Bom, outro ponto bastante alterado foi a retificação diária, né, Greg, do 213 e da Lei 6.015, né? Ana, eu nem vou dizer que foi muito alterado. O que eu achei interessante é que ele padronizou algumas questões, né? E trouxe, vamos dizer assim, exceção que tinha alguns códigos de normas e outros não, né? Mas tá, fala retificação administrativa diária. Gente, é um dos primeiros procedimentos em que o registrador, de fato, teve responsabilidade sobre o acervo. 2004, antes disso era tudo judicial, todo mundo sabe, né, antes dessa situação, e que realmente dá responsabilidade ao registrador. Dá trabalho, né, Juliana? Tal da retificação O Greg, é administrativa o diária. ato que eu mais pratico no cartório. Retificação administrativa diária, rural e urbana, é o que eu mais pratico. Pois é, né? Tudo depende, claro, do acervo, principalmente acervo antigo, como Mariana vai ter essa situação, um acervo novo como o meu de Arimateia, a gente tem, mas é pequeno, né? Mas eu quis antes indicar rapidamente as 3 formas de retificação que temos no registro de imóveis, porque vai ser porque influenciará vamos dizer assim, numa consequência, uma conclusão posterior. Olha só, gente, temos a retificação do artigo 213.1, que não depende da anuência dos confrontantes. São situações em que você consegue ver com base no acervo da serventia, né, ou quando você sabe que não tem eventual litígio. Então, você usar os limites do confrontante, você usar os pontos do confrontante, não precisaria dessa anuência. Certo? Todo mundo já sabe disso. A retificação administrativa diária não altera esse polígono, você pode, inclusive, entrar em área do vizinho, aí teria a questão da anuência, e a discussão com relação a outro procedimento, parágrafo 11 do artigo 213, que seria dessa averbação da poligonal do INCRE. Isso deu muito o que falar, né, Ana? Em Minas, vocês averbavam polígono independente de retificação? Nunca, só com retificação. Pronto, então. Eu acho que a Bahia é exceção. Exceção, mas acredito que agora vai mudar, né, Ana? Não sei, não. O provimento 195 deixou um pouco clara essa situação ao indicar o quê? Que, independentemente se a retificação urbana ou rural, se ela rural, necessariamente é CIGEF. Então, acima dos 25 hectares, você não, pelo menos em minha opinião, do que eu entendi do provimento, você não pode fazer retificação administrativa diária fora do procedimento do CIGEF, ou seja, que essa poligonal seja certificada. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, se a área está sujeita à certificação do INCRA, para você fazer o procedimento de retificação diária, necessariamente o seu trabalho técnico tem que chegar certificado pelo INCRA. Se a parte emolumentar ou a parte da técnica vai ser feita assim, você primeiro averba aquele memorial descritivo do INCRA e depois averba a existência da certificação, ou você faz uma retificação anterior com a planta e depois averba a descrição do INCRA, isso aí eu acho que estadualmente vai poder até ser discutido. Técnica registral, né? Técnica secundária. registral. Mas o importante é a necessidade dessa certificação do INCRA. Mas por que eu levantei essas questões? Por causa da questão das 2 exceções da dispensa, né? A primeira exceção da dispensa, que gerou muita polêmica, até coloquei lá em vermelho, se eu utilizar um ponto certificado de um confrontante, hein, Ana? Ponto certificado. Eu preciso da anuência dele, sim ou não? Ou mera certificação é suficiente ou precisa ser uma certificação averbada? Pois é, essa discussão, pessoal, é a discussão que a gente teve até antes das 2 lives lá do ONR, né? E a gente já mudou de ideia algumas vezes. Te botei na situação difícil. Mas por que eu coloquei isso, gente? É pelo seguinte, pensa bem. Pelo 213.1, você utilizar o ponto do confrontante já era casa de dispensa. Já era caso de dispensa. 213.1, ok, Já era beleza. caso de dispensa. Então, assim, se eu tivesse um imóvel
certificado que seja lindeiro, o provimento não precisava dispensar, já estava dispensado pela lei. O que aparentemente se quis, claro, CNJ vai dizer, os corregedores vão dizer, estou dizendo pelo que eu interpretei e pelas conversas, seria o seguinte: você utilizar uma certificação não averbada, essa é a polêmica. O que acontece, pessoal? A dúvida é a seguinte: o provimento vai dizer que você pode dispensar a anuência do confrontante. O texto da lei está aí? Não está não, né? Eu não consigo ler esse negócio piscando aqui na minha frente. Ele vai dizer que você pode dispensar a anuência de confrontante quando o imóvel estiver certificado no INCRA. Ah, obrigada, Arimateia. Conseguiu aí? Não, mas não está no ponto que eu preciso, não. Vê se você consegue aí. E aí a discussão é a seguinte: o imóvel basta estar certificado no INCRA ou ele tem que estar certificado no INCRA e averbado no cartório de registro de imóveis? Essa regra para imóvel que já está averbado no registro de imóveis, nós temos no provimento mineiro. Lá em Minas é assim: se eu estou fazendo uma retificação de área, rural ou urbana, tanto faz, e o meu vizinho já fez a retificação dele e eu dei a anuência para o meu vizinho, quando eu for fazer a minha, eu não preciso apresentar a anuência do meu vizinho. Tanto faz se é urbano ou se é rural. Então, eu indiquei na minha retificação, quando o Arimateia for indicar na dele, ele não precisa pegar a minha anuência. Essa é uma situação. Outra situação estamos agora falando exclusivamente de imóveis rurais, tá? Arimateia certificou o imóvel dele e eu certifiquei o meu imóvel. Arimateia não averbou no cartório. Eu vou averbar no cartório. Se eu indiquei na minha certificação a mesma linha de divisa, idêntica à que foi indicada pelo Arimateia na certificação dele, você não precisa da anuência do Arimateia. Qual é a rácio por trás? A rácio por trás é a seguinte: Ana e Arimateia estão de acordo com o limite do imóvel deles. Ainda que Arimateia não tenha ido ao cartório dizer isso. Ele disse isso de alguma forma quando ele certificou aquele imóvel. Essa é uma interpretação. Outra interpretação: se Arimateia não levou para a matrícula a informação da certificação dele, eu, cartório, não posso presumir que houve um acordo entre nós pela mera certificação. Temos uma resposta? Não. Infelizmente, não temos uma resposta precisa para dar aos senhores. Vou dizer para vocês o que eu pretendo fazer. Eu sou registradora em Mariana há 21 anos. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia 6. 6? Ó, parabéns para mim. Hoje eu estou completando 21 anos de serventia. Muito obrigada, muito obrigada. Mas é verdade mesmo, hoje, dia 6 de agosto, curioso, né? Conheço muito o meu território, minha família é de lá, a família da minha mãe é de lá, conheço muito. Eu sei quem dá problema, eu sei a região que dá problema, eu sei a região que dá confusão. Então, eu, dentro da minha autonomia registral, vou eventualmente exigir, vou eventualmente dispensar, considerando a minha realidade, considerando a possibilidade de outras interpretações pelo provimento, considerando o histórico ali de cada um. Por isso, a importância de conheça o município a partir do registro de imóveis, né? Que, ao final, o Jean vai colocar o vídeo dele rapidinho, né? Quando estiver terminando. E a outra questão, Greg? Pronto, a outra possibilidade de dispensa, né, gente? Isso. Vamos lá. Juliana? Como é que é, Júlia? Você pode perguntar? Pode, ué. Você quer perguntar agora? Não pode agora, não. Depois você pergunta. Espera aí, nós estamos correndo aqui para dar um tempinho para pergunta, tá? A segunda possibilidade de anuência, gente, é a questão de águas públicas. Alguns codinomes já... Águas públicas ou de glebas, ou de, vamos dizer, de área comum do povo, ou a questão de ruas, arruamentos, avenidas e tal, alguns códigos já dispensavam. Áreas de uso público evidente. Pronto, mas que não sejam áreas o quê? Afetadas ou áreas dominicais. Né? Que não sejam afetadas no sentido de um imóvel determinado. Né? Por exemplo, você tem um hospital que tem uma gleba específica, você vai precisar da anuência. Ah, é dominical, né? Não vale, né? São os imóveis, os bens públicos de uso comum, né? Então, uso público evidente, né? Estradas, praças, rodovias.
Assim, eu estou curiosa até para saber como é que os órgãos, né, o DENIT, os DR vão reagir a esse... Porque eu tenho bastante impugnação lá em Mariana, esse ponto viu? você acaba que deixa como responsabilidade do profissional técnico que ele tem que apresentar uma declaração expressa dizendo que respeitou as faixas de domínio. Essa é uma colocação muito importante do Greg, pessoal. Retificação de área é um procedimento que não cria, não extingue e não modifica direitos. Portanto, se eu tentar usucapir um trecho de uma estrada, usucapir não, colocar dentro da minha matrícula um trecho de estrada porque eu não respeitei a faixa de domínio, eu não vou me transformar em proprietário daquele bem. Porque aquele bem, primeiro, não é usucapível. E segundo, a retificação de área não se presta a isso. E a responsabilidade para indicar aonde termina a propriedade que está sendo retificada e começa a propriedade pública é do proprietário e do responsável técnico. Ana, só uma provocação aí com relação à estrada. Eu sou apaixonado por isso. Estradas municipais, estaduais, federais, elas são propriedades privadas, né? Ela está sendo usada e há quem diga que é por destinação do poder público, mas é um bem privado. A interceptação de uma estrada em propriedade, em razão do georreferenciamento, ele dá margem, e é uma prática que eu adoto e muitos adotam, também com essa sugestão, é de que essa estrada ela tem que ser georreferenciada também, com a faixa de domínio e tudo. E a abertura da matrícula, se ela é superior à fração mínima de parcelamento, ela é perfeitamente abrível, né? Ela pode ser aberta com uma averbação de que ela está sendo eventualmente ocupada por estrada pública municipal, ou ficar na matrícula mãe, se ela for inferior à fração mínima de parcelamento. E são posições que não tem na doutrina o que você deve e não deve fazer. Penso que essa é a maneira de você ter a malha completa. Perfeito. Você pode usar, inclusive, 195A e 195B para isso, né? Que a lei prevê. Vamos lá, Greg. Especialidade objetiva da matrícula. Ana mandou fazer o velocidade 2 vezes, né? Velocidade 2x. Então, vamos lá. Com relação à restauração e suprimento de matrículas, o que eu tenho que indicar expressamente aqui para vocês? Olha, gente, era tudo na mão do juiz. Era judicial. Agora é extrajudicial. Então, assim, isso vai ajudar muito no dia a dia, principalmente quem aqui não teve uma matrícula que encravou, enganchou na hora de imprimir. Eu tenho uma situação no cartório que a pessoa parou o texto na metade. Literalmente, era escrito à mão. Parou. O imóvel foi vendido para... Acabou a tinta, a munheca cansou. Gente... Acabou a tinta. Largou numa caneta, acho que deu 5 horas, a caneta caiu da mão. Ela foi embora, nunca mais voltou. Pronto, é bom que você mencionou isso, porque o procedimento, em suma, ele traz duas possibilidades de saneamento nesse caso, tanto a restauração de registro, quanto suprimento ou omissões com relação ao registro anterior. Não só praticado pelo próprio oficial, quanto outros oficiais. Pelos anteriores. Você sabe que o anterior, muitas vezes, para entregar o documento para o cliente, carimbava, falava que estava registrado, entregava, mas não colocava na matrícula. Todo mundo sabe, todo mundo tem o cartório antigo, sabe. Quem não tem um armário cheio de escritura carimbada? Quem já teve um armário cheio de escritura carimbada? Levanta a mão aí para mim. É isso aí. E o que é importante agora, falando dessa situação, apenas gente, é livre convencimento motivado. Não tem um documento, uma prova taxativa para isso. Você vai pegar o arcabouço que você achar, vai pegar indicador, vai pegar o que você tem no livro protocolo, vai pegar todos os documentos que tem no sistema, fazer um processinho e depois fazer uma decisão. É uma decisão motivada. Fez, arquiva, restaura, toca o barco. Autua, junta os documentos, né? Para o caso de você sofrer uma correção ou uma inspeção, você tem como explicar como é que você formou o seu raciocínio para fazer aquele suprimento ou para fazer aquela restauração e arquiva. Na minha experiência, Greg, assim, eu nunca tive uma experiência, mesmo tendo um armário cheio de escritura carimbada, em que tivesse prejuízo para terceiro, não. Era algo ali mesmo, estava todo mundo de boa fé, foi, né, assim, não consegui resolver administrativamente porque não tinha previsão. Mas eu acho que isso daí vai ser muito, muito bom para a gente, principalmente muito, muito bom para a parte que não vai mais precisar ficar recorrendo ali ao Poder Judiciário a todo tempo para isso. E também para os juízes, né? Os corregedores que estão aqui não precisarão ser incomodados com coisa desse tipo, né? Que a caneta caiu da mão e a pessoa não conseguiu terminar de praticar o ato. Agora vamos então, Greg,
as averbações objetivas e subjetivas. Pessoal, Bem rapidamente aqui, porque pessoal, isso é simples. Vocês perceberam que falamos esse tanto de coisa, ainda estamos na qualificação ainda preliminar, nem chegamos no título? Não desespera a pessoa, Greg. Pronto. Tá, com relação... Então, vou ser bem sucinto aqui por causa do tempo, viu, gente? Com relação à qualificação na matrícula, gente, todo mundo já sabe, todo mundo já fez isso no cartório, pelo menos o codinome já tinha, essa necessidade de você adequar a toda a descrição da pessoa constada na matrícula com o título na situação do momento. Por que eu estou dizendo isso do momento? Porque o provimento ele faz duas indicações expressas. Você fazer o saneamento dos dados da pessoa na matrícula e também depois a averbação das alterações. Então, assim, o provimento não trouxe a quebra ao princípio da continuidade. Então, eventuais alterações do estado civil da pessoa, vamos dizer assim, o participante não pode se valer da torpeza de não ter averbado a tempo e modo próprio, certo? Então, você vai resolver essa situação conforme a que estava na época do último registro, né? E isso você vai fazer por pessoa ou casal, certo? Importante isso, pessoal. Averbação subjetiva, por pessoa ou por casal, de todos os documentos, tá? Não vai fazer uma averbação para o RG da mulher, a outra para o CPF da mulher, a outra para o RG do homem, a outra para o CPF do homem, não. Tudo uma só, todos os documentos. E cada alteração é uma averbação específica. Mas o que mais me impressionou no provimento com esse ponto, que isso eu desconhecia em outro provimento, né, se alguém conhecer puder indicar, mas que é essa questão da indicação da nacionalidade da pessoa física que faz parte do quadro social quando for imóvel rural. Em razão do quê? Para controle de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Então, Exatamente. temos que atentar aí a nacionalidade Porque da pessoa física normalmente a que gente integra... não indica, né? A gente não indica com relação à especialidade subjetiva de empresa, a nacionalidade ou quem são os próprios sócios. Nem a nacionalidade nem indica quem são sócios, em verdade. Perfeito. E um outro ponto importante aqui também, Greg, para a gente poder avançar, diz respeito às averbações de Estado Civil, pessoal, Sim. tá? Estado Civil não são todas em uma só, é uma para cada alteração de Estado Civil. O sujeito adquiriu solteiro, está vendendo o divorciado do segundo casamento. Então, você vai averbar o casamento, separação se tiver, divórcio, novo casamento, novo divórcio, porque Estado Civil altera direitos, ok? Que mais, Greg? Não, aí são as exceções, certo? Todas essas averbações preliminares vão ter que ser feitas em regra, obrigatoriamente antes da prática de qualquer ato registral, salvo essas duas circunstâncias, certo? O CNJ entendeu que isso poderia travar muitas operações de crédito, a questão da circulabilidade de bens imobiliários e tal, e deixou como exceção o registro de garantias, né? Com relação à situação voluntária, bem como atos involuntários decorrentes de decisões judiciais ou administrativas. Perfeito. Né? Além disso, Greg, espera aí que eu errei aqui. Fazer constar aqui rapidamente que nós podemos tirar os dados complementares que precisamos averbar das escrituras que nós recebermos, dos próprios títulos que nós recebermos, ok? E também poderão ser realizadas de ofício, sem a necessidade de requerimento pelo interessado, naquelas circunstâncias em que a gente deixou de fazer aquilo por um problema do próprio cartório, tá? Vamos para o procedimento de autotutela, Greg? E tem tempo, né? Procedimento Tem, de autotutela, vamos lá, dá tempo. Pessoal, vamos lá. Autotutela não é Essa novo no direito brasileiro. Essa é uma grande novidade, né, pessoal? Não é novo no direito brasileiro. Já existia autotutela administrativa, né? Várias somos do STJ, ou da STF, desculpa, sobre isso. Tinha a lei do processo administrativo, a situação toda. A diferença é que a autotutela administrativa poderia ser feita em duas situações. Uma, quando for ilegal, você pode anular o ato. E duas, quando for inconveniente ou inoportuno. Então, tem esse critério, né, com relação à motivação ou objeto, ele poderia verificar e revogar isso, independentemente de ser nulo. No caso nosso, da autotutela extrajudicial, que eu chamo, não registrado atual, mas o que já se tinha, tinha a possibilidade de retificar atos. Não cancelamos, não estipamos do mundo jurídico, apenas consertamos o que existia. Né? É assim que era feito. Atualmente, com o novo procedimento da autotutela registral, isso foi um pouco ampliado. Porque agora nós teremos a possibilidade, sim, de cancelar atos, desde que não tenha litígio, desde que tenha a concordância entre as partes. Né? E quando que eu devo aplicar isso?
praticamente todas as hipóteses que a gente já conversou, de duplicidade, se o caso, a questão de sobreposição, bem como vários outros casos. Quando você percebe que tem algum tipo de situação de disponibilidade que não está bem resolvida. Por exemplo, teve uma venda de um bem pelo marido sem anuência da esposa, se percebe isso, né? São situações que você pode considerar de alta indagação, em que é necessária a apresentação de provas externas, elementos a mais ou questões complexas ou potencial de litígio, certo? E esse procedimento é subsidiário aos demais. Então, se conseguir resolver por outra forma, mais fácil, faz. Se não, aplica o tal do procedimento de autotutela. E, além disso, é facultativo. Por que eu digo facultativo? Gente, é poderá. Você não é obrigado a fazer. Você vai fazer quando entender que é presente os requisitos, né? Ou que entende que é possível a solução para essa via. Porque se for uma situação em que de reserva de jurisdição, você verifica que não dá para resolver, nem precisa abrir. O que é que você faz? Utiliza o procedimento do artigo 214 da Lei 6.015, encaminha para o juiz o procedimento e pede que ele bloqueie a matrícula, se o caso, né? Não, perfeito. Aqui, ó, tá piscando na tela aqui, tempo esgotado, tempo esgotado. Pessoal, acho que deu para a gente dar aqui um overview aqui bem rápido sobre né, os principais pontos aqui. Não, pode passar. Tem todo o procedimento e tudo. Em razão do tempo esgotado, o que eu queria mostrar? O Registro Imóvel do Brasil, conversando com a área pessoal, vamos pensar em fazer alguns procedimentos padronizados, né, com relação ao RIB. Mas, enquanto ainda não tem, a Ariba publicou, né, alguns modelos do procedimento de autotutela registral, está sendo utilizado estadualmente para o pessoal. Se vocês quiserem ter acesso a esses modelos, né? Aí, pessoal, está no QR Code. A Ariba tem mais experiência nessa parte aí, porque o provimento 8 já está em vigor na Bahia há muito tempo. Então, eles já trabalham aí com a autotutela. Acho que vocês podem todos... Isso, aquela parte lá que a gente passou, como procedimento, o que eu vou autuar, como que eu vou fazer o relatório preliminar, a questão das notificações e o parecer final, tem lá os modelinhos ali para quem tem interesse. É isso aí. Pessoal, queria agradecer a todos pela presença. Infelizmente, nosso tempo não dá para mais absolutamente nada, porque a diretora de eventos é muito chata, não permite que ninguém ultrapasse o tempo, não vai ser o dela que vai ultrapassar. Então, eu agradeço especialmente ao Arimateia e ao Greg e a vocês que ficaram com a gente aqui até agora. E já vou avisando que retornaremos no tempo exato que o nosso amigo ali disser. Por favor, pelo amor de Jesus Cristinho, não atrasem, tá bom? Muito obrigada.